Nesse vídeo eu vou te mostrar 7 erros que o Rogerinho aqui, ó, fez lá nas kitnets dele, no prédio kitnet dele. Por que que eu vou mostrar isso pra você? Porque é melhor aprender com o erro dos outros do que a gente errar e ter prejuízo na obra, não é mesmo? Então aprenda com os erros dele e evite ter esse tipo de prejuízo aí na sua obra. Meu nome é Bruna, sou arquiteta do escritório Projeto Ideal Online, eu sou especialista em projetos de ambientes compactos. Se você gosta de dicas e projetos, é só se inscrever aqui no canal que eu tô sempre colocando aqui pra vocês. Agora eu vou mostrar os 7 erros do Rogerinho e vou comentar pra vocês. 7 erros que eu cometi construindo as minhas primeiras kitnets, mas você não vai cometer, sabe por quê? Porque você já viu aqui no canal e eu já mostrei pra você em primeira mão, ok? É sempre bom, né, gente, aprender com o erro dos outros pra não fazer igual, né? Então é muito importante você ver que ele errou pra quando for começar a acontecer sua obra, você já lembrar, falar, não vou cometer o mesmo erro, porque erros em obra você perde muito dinheiro. Então vamos lá acompanhar. Nosso primeiro erro aqui que nós vamos constatar, pessoal, são essas janelas, essas 3 janelões aí, do lado aqui aonde está emadeirado, esse acabamento em madeira, mas vocês percebem que elas ficaram com um tamanho um pouco exagerado e ela é meio curvada. Pelo fato de ela fazer essa curva, eu tive que gastar mais com acabamento de granito, tive que reforçar. Então vamos lá. Como vocês podem ver, ele exagerou a janela, ele quis fazer uma frente de vidro, ele colocou uma curva, porque segundo ele essa ia ficar mais bonito. Porém, eu vou explicar um detalhe pra você. Tudo que é curvo dá mais trabalho, mais prejuízo, mais gasto. Então, gente, se você quer evitar esse tipo de trabalho, esse tipo de gasto, não faça nada curvo nas suas kitnets. Deixe tudo linhas retas, o mais reto possível. Quando você vai colocando coisas curvas, você vai tendo que gastar muito mais e olha o acabamento, não fica bom. Então não vai ficar um acabamento legal, o seu pedreiro vai ficar bravo, você vai gastar mais com revestimento, porque se você for revestir, igual ele falou, janela foi difícil de fazer, então ele foi querer colocar vidro. Se você reparar, ele quis colocar uma janela muito grande, olha onde tá o teto, ficou um buraco, olha aqui, olha esse buraco aqui. Se fosse um arquiteto aqui pensando nisso aqui, não iria fazer isso. Olha onde tá a cortina, ele não colocou a verga, que a gente chama, que é aquele espaço da laje até uma altura ideal para você ter a sua janela. Ali que você esconde a cortina, ali ele não tem isso. Então ficou um dente aqui. Eu não consegui entrar na kitnet dele porque tava alugada, tá? Então eu não consegui entrar lá. Mas daqui de fora a gente consegue ver que ficou uma gambiarra, né? Um dente aqui, não ficou legal. Então ficou um acabamento mal feito, né? A parte curva que era para embelezar só trouxe prejuízo e não ficou bonito. Ele caprichou no revestimento, o revestimento amadeirado fica muito bonito, mas como não ficou bem acabado, acabou investindo e não ficou legal. Vamos continuar a ver. O segundo erro, galera, esse aqui, ó, da parte elétrica aqui dos relógios. Se fosse um relógio só, trifásico, ficaria muito mais barato, né, para todos os inquilinos em relação a deixar um relógio para cada um. Eu gastei muito mais com fio, eu gastei muito mais com relógio para instalação, eu tive que fazer um projeto aqui, pagar um engenheiro elétrico para colocar esses relógios. Então assim, esse é o segundo erro. O primeiro foi da vidraça. Quando a pessoa quer dividir a energia, ou precisa fazer isso aí que ele fez, que é colocar um padrão para cada unidade, aí vai chegar uma conta para cada inquilino, você vai pedir para pôr no nome dele. E só que isso aí, como ele falou, tem um custo a mais, porque você vai ter que fazer aquele paredão lá cheio de padrão e puxar fio de todos eles. Quando você faz uma divisão interna, você vai ter um padrão daquele lá com um relógio, né, de energia, com um contador, e aí você vai jogar um fio só, né? Claro que é todo um cálculo, carga, que isso aí é parte elétrica, eu não entendo muito bem. Porém, você vai pegar um cabeamento só de energia e colocar lá dentro, e lá você vai ter os padrões individuais que vão fazer a divisão interna. E desses padrões individuais que você vai separar a fiação de cada unidade. Dessa forma fica mais barata, só que você vai ter que ter o trabalho de fazer a contagem do gasto de energia de cada inquilino. Eu tenho uma live dos kitneteiros profissionais e eles explicam bastante sobre os prós e contras dos dois, tá? Os dois dão super certo e é tudo questão de analisar o que é melhor aí
aí pra você. No vídeo que eu fiz com o Rogerinho lá depois, ele disse que tá dando super certo, que deu super certo, que ele indica agora colocar o padrão separado. Ele até tá morando fora do país agora, então facilita a vida dele. Simplesmente fale, não vou fazer dessa forma. Faça análise de prós e contras. Vou deixar na descrição do vídeo aqui a live que eu fiz com os kitneteiros, então assista ela e analise, pesquisem mais. Vocês vão ter um conhecimento sobre isso também. Quando eu fiz esse prédio aqui, eu não me atentei com a altura. Então, na hora que eu fiz a escada, eu simplesmente esqueci desse detalhe. O detalhe de onde as pessoas vão trazer, óbvio, né? Já que não é um apartamento alugado, mobília, né? Então, muitos móveis já vêm montados, aquele negócio todo. Quando chegou aqui, esbarrou isso aqui, eu tive que quebrar isso aqui, abaixar. Aqui já era um pouquinho baixo, mas aqui com a estatura que tem aqui, só que tem um ressalto. O eletrodoméstico, uma geladeira, alguma coisa desse tipo, ela agarra, ela não consegue fazer a curva correta. Então, esse foi mais um erro que eu cometi. Então, eu não preciso nem falar, né, que isso é falta de projeto, falta de um profissional adequado, capacitado para desenhar mais fácil, mais funcional, as situações, ventilação. Gente, você precisa ter um projeto. Uma coisa dessa que ele teve esse trabalho aí de ter que quebrar, de ter esse problema todo, você pagaria um projeto e não teria trabalho nenhum, não teria tanto erro igual ele tem aí. Mas vamos lá continuar vendo os erros dele. O erro, galera, foi o quê? Percebe-se que aqui tem um apartamento 101. E aqui, o apartamento 102. O que eu fiz? Ao invés de eu terminar e começar, terminar sem toda a estrutura e começar de cima para baixo, eu fiz ao contrário. Eu terminei aqui e já fui para dentro, colocando piso, pintando, rejuntando, lixando, invernizando as portas. O que aconteceu? Com o tempo, a poeira, a sujeira que tinha aqui no corredor fez com que eu sempre tinha que estar limpando. Então eu pagava faxineira para estar limpando esses dois apartamentos e os outros 3 de cima em obra. Então assim, pessoal, isso me trouxe transtornos, né? O correto é você... Então, gente, se você quer construir aos poucos, ele no caso, ele quis adiantando as de baixo enquanto as de cima estavam sendo construídas. Se você quer construir aos poucos, não tem jeito, você vai ter que construir de baixo pra cima, né? Mas como é o caso dele que ele queria construir tudo, igual ele falou, levanta tudo, faz tudo na ordem, né? Começa os revestimentos, o acabamento, né? De baixo pra cima, pra não ter esse tipo de problema. No caso dele, é porque ele acabou tudo e botou pra funcionar e quis fazer em cima e aí todo mundo usando não dá certo. Termina tudo, termina com calma. Você vai fazer por partes. Levanta tudo, termina as de cima, lá as pessoas conseguem ficar usando sem a poeira, sem ninguém passando. E aí você vai terminando as de baixo, que aí vai ficar mais fácil. Os 2 erros foram com meu telhado. Meu primeiro erro aqui foi o seguinte: na hora quando eu fiz a caída, na hora quando a gente terminou o prédio, eu tinha que ter subido um pouco mais as lajotas aqui da lateral para fazer uma caída maior, porque eu optei de comprar uma telha de Eternit mesmo, né? Aqueles telhões, quando eu tinha que ter comprado a telha de alumínio. Por quê? Porque essa telha agora tem um produto, eles trocaram a química disso aí, me explicaram isso no material de construção, que faz que com o tempo, um dia que estiver chovendo direto, ela soa pelo lado de baixo, começa a pingar aqui e dessa forma começa a forçar toda a estrutura, né, toda a estrutura de PVC, e com o tempo ela começa a soltar por causa do peso de água, começa a escorrer pelas paredes e dessa forma também você tem que estar sempre pintando. Mais erros aí que a gente vê que ele não tinha um projeto adequado, né? A gente tem que olhar a especificação das telhas para saber qual a inclinação exigida pelo fabricante, né? Então, dependendo da telha 30%, dependendo pode usar só 10%. Então, isso é muito importante, colocar uma inclinação adequada, as calhas adequadas. Essa parte da telha fibra ou cimento, você não pode usar e tudo mais, existem várias outras coisas que você pode usar. Talvez você tenha essa telha aí, tá passando por alguma coisa, algum problema de fiação. Existe tintas impermeabilizantes, existe uma borracha líquida, uma tinta borracha líquida. Quando você passa, impermeabiliza totalmente a telha, aí você não vai ter esse tipo de problema. Então é muito importante você caprichar nisso aí. Colocou a telha fibrocimento, vai colocar a telha fibrocimento, aqueles telhões. É porque eu acho que ele colocou um telhão que é tipo um papelão. Esse
esse realmente ele molha. Se você tá usando ele aí, passe essa tinta borracha líquida que vai resolver o seu problema. Então, sempre procure saber sobre a inclinação do telhado para não ter esse problema. Procure saber também, você pode permeabilizar o máximo possível para você evitar qualquer infiltração dentro do seu apartamento. A sétima aqui, não rebocar por fora antes do término da obra. Então assim, você termina ele, você reboca ele por fora. Por quê, galera? O que aconteceu? Lá embaixo, naqueles 2 primeiros andares, eu já tinha terminado ele. Eu tive que quebrar, colocar aqueles topos, e o pedreiro ir pro lado de fora para fazer. Isso aí, além de ele ter falhas em questão de projeto, né? Ele tem falhas também em relação à mão de obra dele. Por quê? Um bom pedreiro não ia deixar ele fazer isso. Ia falar com ele. Antes de você pensar terminar a kitnet para alugar e tudo mais, você precisa rebocar a parte externa. Não pode deixar uma construção sem o reboco. E aí quando ele foi rebocar, teve que quebrar, se você não entendeu o que ele disse, pra colocar como se fosse um andaime, né, pros pedreiros ficarem na área externa do prédio pra conseguir rebocar, eles fazem um buraco na parede. Coisas que era pra estar acontecendo em obra bruta, tava acontecendo depois que ele já tinha colocado acabamento, pintado. Então, gente, tem etapas da obra. As obras têm que ter as etapas certinhas. Procura uma mão de obra adequada que não vai fazer você ter esse tipo de prejuízo. Isso é muito importante. Esses foram os 7 erros que eu cometi aqui nesse predinho das minhas 5 kitnets. Espero que você tenha aprendido um pouquinho dos meus erros, né? E lembrando que nesse meu segundo prédio que eu estou construindo agora, eu estou assim tomando todos os cuidados para não cometer esses erros que eu cometi aqui. Mas eu tô para te dizer que ele cometeu erro sim. Ele fez sem projeto de novo. E errou e teve prejuízo de novo. Na live aqui, ó, que você vai clicar aqui embaixo para assistir, na live ele conta que ele errou e teve que quebrar e teve prejuízo e se arrependeu de não ter feito projeto. Então, ele errou sim. E depois eu vou mostrar para você, eu vou gravar um novo vídeo mostrando os erros do outro prédio de kitnets dele. Se você quer que eu comente o outro vídeo do Rogerinho que ele mostra os erros do outro prédio dele de kitnets, comenta aqui embaixo que se várias pessoas pedirem, eu vou fazer aqui, vou mostrar os erros dele do outro prédio. E lembre, gente, investir em um bom profissional, tanto no projeto, tanto na construção com pedreiros, eletricistas, isso tudo, é um investimento inicial que você faz, só que isso vai ter um retorno financeiro bem grande lá na frente. Porque se você não faz esse investimento inicial, você vai ter tanto prejuízo futuro, além de depois ter erros que você não pode nem consertar, que você não vai conseguir nem consertar, porque às vezes são erros eternos, né? Igual uma escada ali que deu um problema que não pode mudar mais. Então, tome muito cuidado. Contratem profissionais competentes para você ter um bom planejamento, um bom projeto, uma boa construção e só ter lucros futuros, não prejuízos, tá? Se você precisa de um projeto ideal para iniciar o seu planejamento, com planilha de curso, com cálculo material e tudo mais, é só me chamar, ó, nesse WhatsApp aqui e falar comigo que eu vou ajudar você. Até mais!